Eu tinha apenas 9 anos quando isso aconteceu. Eu estava passando a noite na casa da minha avó durante o fim de semana, o que eu fazia frequentemente quando era pequeno. Era um dia tempestuoso, e minha avó estava no supermercado próximo pegando ingredientes para o jantar. Eu estava na sala assistindo Bob Esponja quando o telefone tocou. Obviamente não havia razão para eu atender o telefone, mas você sabe, eu era uma criança pequena com um cérebro de criança pequena. Não há explicação para decisões tomadas. Fui até a cozinha e atendi o telefone. Após minha voz de criança dizer alô no telefone, a voz do homem do outro lado disse: "Posso falar com o adulto da casa?" Eu disse que ela não estava em casa e a voz respondeu: "Então, você está sozinho agora, certo?" Lembro-me de ter pausado por um segundo e então disse: "Sim." Mesmo na minha idade, eu sabia que depois que ele perguntou isso, provavelmente não era uma boa ideia ter atendido o telefone. A pessoa do outro lado então perguntou se o endereço atual que ele tinha registrado estava correto, mas eu não respondi a isso. Desliguei o telefone e agora estava nervoso. Preocupado que eu pudesse ter metido minha avó em apuros, mesmo assim voltei a assistir Bob Esponja. 20 minutos depois, ou algo assim, houve uma batida frenética na porta. Mudei a TV para o mudo e ouvi. Junto com as batidas, alguém do outro lado gritou: "Por favor, ajude!" Era um homem. Eu fui sorrateiramente até a borda da parede, onde estava a abertura para a porta da frente, para dar uma olhada e ver se via alguém do outro lado da porta, através do vidro na parte superior da porta. Isso foi um erro porque vi, e eles me viram também. O homem do outro lado da porta imediatamente disse: "Garotinho, por favor, abra a porta, estou ferido." Corri para o canto da sala, junto à janela, e fechei as persianas para me esconder atrás do sofá. Estava com muito medo. Não havia celulares naquela época. Eu não poderia ligar para minha avó. O homem continuou batendo na porta, seus gritos por ajuda ficando mais irritados, e as batidas ficaram mais altas e frequentes. Então, as pancadas na porta pararam, e ele começou a bater na janela bem ao meu lado. O estranho começou a dizer coisas como: "Eu não vou te machucar. E por favor, estou sangrando muito." Eu comecei a chorar no canto, ainda escondido atrás do sofá. As pancadas finalmente pararam, e depois de 1 minuto corri para o quarto da minha avó e tranquei a porta. Deitei na cama dela, debaixo das cobertas, com apenas minha cabeça para fora. A chuva batendo na janela e o ocasional trovão distante eram estranhamente reconfortantes. Pelo menos por um tempo. O homem do outro lado apareceu em uma das janelas e começou a tentar abri-la. Graças a Deus, todas as janelas estavam trancadas. Agora, eu estava escondido debaixo das cobertas completamente, e acho que ele não me viu lá dentro. Esta foi a última vez que vi ou ouvi esse homem. 20 minutos depois, ouvi minha avó chegar pela porta da frente. Corri para os braços dela, chorando e pedindo desculpas, e contei tudo. Ela, é claro, chamou a polícia. E quando os policiais precisaram que eu desse todos os detalhes que eu conseguia, minha avó me chamou para o quarto e respondeu às perguntas deles. Depois, ela me mandou de volta para o quarto de hóspedes para assistir TV. Infelizmente, aquele homem nunca foi pego. Pelo menos não que eu saiba. Minha avó nunca contou a AOS meus pais. E ela me disse para não contar a eles também. Mas ela também nunca mais me deixou sozinho quando eu dormia na casa dela. Pelo menos não muitas vezes. Resumindo, eu estava a uma porta destrancada de ser, sem dúvida, sequestrado. Este é um dos poucos eventos inexplicáveis que vivenciei na minha vida. Eu estava em casa, no andar de cima, escrevendo meu trabalho para a aula de história. Até onde eu sabia, estava sozinho em casa. Mas aparentemente eu estava enganado porque a voz da minha mãe chamou lá de baixo, gritando meu nome. Eu respondi, mas ela não respondeu, então, levemente irritado, porque não queria ser interrompido enquanto escrevia meu trabalho, relutantemente levantei para descer e ver o que ela queria. Quando cheguei lá embaixo, procurei pela minha mãe, mas ela não estava em nenhum lugar à vista. Então gritei, "Mãe!" E ela gritou meu nome em resposta. Sua voz vinha de lá embaixo, no porão. Fui até a porta do porão, mas estranhamente as luzes estavam apagadas. Ela não estava em lugar nenhum no porão. Mas então percebi que a pequena porta do armário de rastejar estava aberta. Chamo assim porque é um armário estranho,
que você tem que meio que rastejar para dentro, mas ocupa uma grande parte do porão. Aquilo era o único lugar no porão onde minha mãe poderia estar. Então eu disse, mãe, uma última vez. Sem resposta desta vez. Aproximei-me da porta do armário e ajoelhei-me apenas para tentar olhar. Estava completamente escuro lá dentro, e eu estava começando a ficar assustado. Eu disse, mãe, você está me zoando? Nenhuma resposta, apenas o som silencioso do zumbido da luz do porão. Voltei para cima e, por alguma razão, decidi correr de volta para cima, batendo e trancando a porta do porão atrás de mim. Não sabia o que tinha testemunhado, mas peguei o telefone fixo da casa e liguei para o celular da minha mãe. Tocou algumas vezes até que minha mãe atendeu e eu descobri que ela estava fazendo compras no mercado. Eu contei para ela, mas ela não acreditou na minha história, é claro. Ela pensou que eu estava brincando. Demorou meia hora implorando para ela acreditar em mim, até que finalmente concordou. Quando ela e meu pai estavam ambos em casa, descemos todos para o porão juntos. A porta do armário ainda estava aberta. Meu pai entrou, mas não havia ninguém lá dentro. Isso ainda permanece como a experiência mais assustadora e inexplicável da minha vida. Não sou fã da namorada do meu pai de jeito nenhum. Desde o início. O nome dela é Katy. Meu pai ficou viúvo em 2019, quando nossa mãe morreu, e eu sei que ele ficou solitário e está praticamente pronto para se estabelecer com qualquer pessoa agora, inclusive Katy. Mesmo contra os meus avisos, ele não ouve. Tenho visto ela fazer algumas coisas suspeitas pela casa e isso está começando a me assustar de verdade. Agora vou começar desde o início. Eu tenho 2 irmãos, meu irmão Jake, de 10 anos, e meu irmãozinho Scott, de 2 anos. Desde o dia em que ele a apresentou para nós, eu não gostei de algo em seu sorriso. Era apenas desconfortavelmente largo e exagerado. Logo ele começou a trazê-la com mais frequência, e eu simplesmente nunca a amei honestamente. Mas no início, era apenas porque eu sentia que algo estava errado com a personalidade dela. Então as coisas começaram a acontecer. Ela tem ficado conosco por um tempo, e algumas semanas atrás eu a peguei no closet do meu pai enquanto ele não estava em casa. O cofre do meu pai está no closet, junto com a combinação e algumas outras coisas de valor. Quando ela me viu na porta, sorriu e disse, "Oi, o que há, querida?", com aquele sorriso irritante e assustador. Eu não disse nada além de nada, e então ela fechou a porta do closet. Eu contei ao meu pai, mas ele não parecia preocupado. Alguns dias depois, enquanto meu pai estava no trabalho novamente, eu acabara de voltar da escola e estava subindo para o meu quarto. No caminho, vi Katy saindo do quarto do meu irmão mais novo, Jake, e fechando a porta atrás dela. Perguntei o que ela estava fazendo no quarto dele. Ela sorriu e disse, "Eu só estava abrindo a janela, está quente na casa." Eu não respondi e subi para o meu quarto, ouvindo-a descer as escadas. Eventualmente, eu fui até o quarto de Jake para verificar se ela realmente tinha aberto a janela. E ambas as janelas estavam fechadas. Havia algo errado com essa mulher. Eu sabia e ainda sei. Eu contei ao meu pai novamente e ele pediu que eu apenas tivesse paciência com a situação. E que ele sabe que eu não gosto de Katy. Eu nem me incomodei em contar a Jake. Pule para 2 dias atrás, Jake, meu pai e eu não estávamos em casa e Katy estava cuidando de Scott. Voltei para casa sem avisar, mas queria ser discreto porque queria ver se conseguia pegá-la fazendo algo de novo. Entrei furtivamente na casa e fui para o meu quarto em silêncio. Eventualmente, da cozinha lá embaixo, comecei a ouvir Scott chorar. Não um choro normal, mas um choro muito angustiado. Ouvi Katy gritando para ele calar a boca. Foi a primeira vez que a ouvi levantar a voz, e acredito que tenha sido a primeira vez que ouvi a verdadeira natureza dela. Corri para baixo para gritar com ela, para deixar meu irmão em paz. Ela ficou assustada e chocada por eu estar em casa, e pela primeira vez ela não me deu aquele sorriso assustador. Ela me olhou sem expressão e desceu as escadas fechando a porta. Liguei para o meu pai imediatamente e contei a ele. E naquela noite, meu pai teve uma conversa com ela sobre isso. Não sei como foi, mas suponho que não tenha sido bom, porque naquela noite acordei no meio da noite com algo e olhei para o meu quarto. Havia alguém no meu quarto, e eles saíram rapidamente e fecharam a porta. Saí da cama, abri a porta e ao entrar no corredor, vi
e ouvi a porta do quarto do meu pai se fechar. Fui até o quarto do meu pai, o acordei furiosamente e contei a ele que Cat estava no meu quarto. Ela negou tudo, dizendo que estava na cama. Não sei se meu pai acreditou em mim ou não, mas ele me mandou voltar para o meu quarto e disse que conversaria com Cat. Obedeci e ouvi os sussurros deles enquanto fechava a porta. Voltei para a cama e eu estava assustado. Ainda estou com medo. Eu quero ela fora de casa e fora de nossas vidas. Eu acho que ela é perigosa. Por que ela estava no meu quarto? Isso está me deixando maluco. Preocupo-me com o bem-estar da minha família e não sei o que podemos fazer. Isso aconteceu alguns anos atrás, quando eu tinha 30 anos. Eu estava no meu apartamento em Fort Lauderdale, Flórida. Meu apartamento, o qual ainda possuo, fica no segundo andar de um prédio bastante agradável que não vou nomear por questões de privacidade. Sempre que vou para lá, é nos meses mais frios do norte, e eu sou um verdadeiro amante de praia quando estou lá. Felizmente para mim, trabalho remotamente pelo meu laptop e telefone, então pude me refugiar lá sempre que quisesse. Fort Lauderdale é, em sua maior parte, uma cidade bastante limpa e segura, e a localização específica do meu prédio não é exceção, geralmente. No entanto, era o meio de janeiro, tarde da noite, passando das 10. Eu estava na varanda com os pés sobre a grade, mexendo no meu laptop, quando de repente ouvi alguém gritando algo lá embaixo no chão. Eles estavam gritando. E, oi, você... A princípio não me movi, assumindo que quem quer que fosse estava falando com outra pessoa. Não poderiam estar chamando por mim, mas então eles continuaram com, ei, você lá em cima, e meu coração deu um pulo porque agora eu sabia que estavam falando comigo. Minha principal pergunta era, por quê? Deixei meu laptop na cadeira e olhei sobre a grade para baixo. Havia um cara na frente de um carro no estacionamento olhando para cima para mim, e ele disse, sim, você. Perguntei o que estava acontecendo, e ele me disse para descer lá para que pudesse me mostrar algo legal. Olhei melhor para esse cara, um cara com um boné virado para trás e uma regata. Eu assumi que era apenas um moleque atrevido brincando comigo, então o ignorei e sentei de novo. Quando fiz isso, ouvi ele rindo e dizendo, vou subir aí e te esfolar vivo, seu idiota. Levantei-me novamente e olhei para ele. Ele tinha esse sorriso perturbador e sinistro no rosto. Percebi que ele parecia mais velho do que eu inicialmente pensei. Ele não era um moleque. Abri literalmente minha boca para gritar algo de volta para ele, mas por algum motivo não me incomodei. Peguei meu laptop e fui para dentro, fechando a porta de correr. Eu esperava que ele gritasse algumas coisas depois, mas não ouvi nada. Por mais desconfortável que isso me fizesse sentir, eu me senti muito mais seguro estando dentro de casa. Eu pensei que era apenas mais um lunático drogado da Flórida nas ruas, mas as coisas ficaram para o próximo nível quando o silêncio do quarto foi quebrado por batidas na porta do meu apartamento, acompanhadas de uma voz gritando obscenidades e ameaças para mim. Era o cara novamente. Os batimentos eram tão altos que eu estava genuinamente preocupado que ele fosse arrombar a porta. Tudo o que pude fazer foi gritar que eu estava chamando a polícia. Isso não o afetou. As batidas viraram esses ruídos de entalhes e facadas. Provavelmente tudo durou cerca de 1 ou 2 minutos, mas parecia uma eternidade. Até que ele deu mais uma batida furiosa, gritou mais uma obscenidade para mim e saiu. Eu sabia disso porque olhei pelo olho mágico. Chamei a polícia após o episódio, apenas para mostrar e relatar a eles. Do outro lado da porta, havia várias marcas de facada, confirmando que eu realmente o ouvi golpeando-a e confirmando que esse homem tinha uma faca. Orei para que ninguém tenha sido ferido naquela noite. Duvido que ele me conhecesse. Acho que ele era apenas uma pessoa drogada e completamente louca procurando machucar alguém. Uma vez passei uma noite na prisão. Eu sei, todo mundo diz isso, mas eu não fiz nada. Fui atacado por um segurança em uma boate na minha cidade natal porque uma garota com quem eu tinha história estava lá, e ela teve a coragem de mentir para o segurança, dizendo que eu estava tocando nela e em suas amigas de maneira inadequada, quando eu nem mesmo disse uma palavra para elas. O segurança veio e pôs as mãos em mim, começando a me expulsar da boate. Honestamente, eu empurrei de volta no meu estado de embriaguez,
e é claro que havia policiais do lado de fora do bar. Entre um cara bêbado e um segurança de boate, por quem eles iriam optar? Bem, eu acabei algemado no banco de trás de uma viatura policial e fui levado para a prisão onde passei a noite. Tudo o que havia na cela era uma barra de madeira para sentar e outro cara ao meu lado. Ele perguntou pelo que eu estava lá e eu disse que era por besteira. Olhei para o cara e soube que eu não pertencia àquele lugar. Ele tinha tatuagens no rosto, faltava um dente da frente e tinha aquele olhar que dizia: "Não mexa comigo ou eu vou te pegar." Não quis irritá-lo, então tentei conversar com ele se ele quisesse conversar comigo. Em certo momento acabei desabafando um pouco com ele, devido à minha raiva com a situação. Durante esse tempo, contei a ele algumas informações delicadas, como de onde eu era, que definitivamente é uma parte mais agradável da cidade. Eu disse a ele como tinha pessoas em casa naquela noite, já que meus pais estavam fora, e todos nós nos reunimos e fomos para a boate. Basicamente, contei a ele a versão completa da noite. Como estava bêbado, só queria tentar dormir, mas ele continuava falando comigo, o que estava ficando chato. Eventualmente, acho que ele percebeu e se calou. Na manhã seguinte, tivemos que ir ao tribunal porque sim, infelizmente, fui acusado de agressão e invasão. 2 acusações falsas. Meu colega de cela também teve que comparecer. Eu vi o juiz antes dele, pois ele era um dos outros infratores nos bastidores do tribunal ouvindo minhas acusações. Fui liberado com uma data de tribunal futura, um pesadelo completo. Mas naquela noite, quando eu estava em casa e todas as janelas estavam abertas, então eu ouvia tudo de fora. Comecei a ouvir passos circulando a casa, múltiplos conjuntos de passos. Comecei a fechar todas as minhas janelas, uma a uma no primeiro andar. Então, cheguei à porta do quintal, que é uma porta de vidro deslizante que dá para o deck. Curiosamente, acendi a luz do deck e imediatamente 2 caras correram para fora da luz para a escuridão. Reconheci um deles como meu colega de cela. Fechei as cortinas da porta e continuei fechando o resto das janelas. Eu não podia acreditar que ele me encontrou, mas obviamente estava lá para saquear nossa casa depois que eu disse a ele que meus pais estavam fora. Ele deve ter visto cifrões quando eu disse a ele de qual parte da cidade eu era, e provavelmente ouviu meu nome ser chamado na sala do tribunal. Uma rápida pesquisa no Google do meu nome simples revelou meu endereço. Os 2 caras foram embora, acredito, porque não ouvi mais falar deles pelo resto da noite. Nunca contei a OS meus pais que fui preso, e por causa disso, nunca lhes contei sobre como meu colega de cela quase veio roubar nossa casa. Isso é algo que acabou de acontecer comigo, e eu não sei como me sentir a não ser assustada. Eu não sou uma pessoa espiritual, de jeito nenhum. Tenho tido altos e baixos com um cara chamado Spencer, que conheci através de um colega de trabalho. Uma noite, saímos juntos para um bar e nos demos bem. Finalmente o apresentei à minha família. Enquanto meus pais foram indiferentes a ele, meus avós não gostaram muito dele, especialmente minha avó. Ambos disseram que viam algo ruim nele, que ele não parecia um bom rapaz. Minha avó, principalmente, não disse isso após um encontro, mas depois de tê-lo trazido várias vezes, para que todos pudessem ter uma boa ideia sobre ele. E honestamente, comecei a perceber o que queriam dizer, pois Spencer e eu entrávamos constantemente em discussões, e ele perdia a paciência facilmente comigo. Por isso, estávamos sempre terminando e voltando. Houve uma noite em que senti que ele estava prestes a me agredir fisicamente, mas ele se conteve e depois se acalmou. Foi quando eu disse que estava terminando e o deixei. Pelo menos, era o que eu pensava que ia acontecer. Minha avó estava especialmente feliz e disse que eu poderia fazer muito melhor. Depois falou sobre como eu deveria encontrar um bom rapaz italiano de uma boa família, como ela sempre fez. Pouco tempo depois, minha avó morreu de um ataque cardíaco. Durante meu luto, pendurei uma foto dela na parede do meu quarto para homenageá-la. Isso foi há apenas um mês, e eu estava tendo um mês horrível. Por fraqueza, quando Spencer entrou em contato comigo há 2 semanas, eu atendi, e nós nos vimos. Estávamos nos encontrando todas as noites nas últimas 2 semanas, e eu realmente pensei que ele tinha mudado, porque não discutimos uma única vez, e eu me sentia segura ao redor dele. Bem,
Apenas alguns dias atrás, Spencer e eu concordamos em ser oficialmente namorado e namorada. E naquela noite, acordei com um estrondo no meu quarto. Entrei em pânico e acendi a lâmpada. Levei um momento para perceber que a foto da minha avó não estava mais na parede. Levantei-me e vi que o quadro havia caído no chão e quebrou. A foto da minha avó que eu pendurei tinha caído e quebrado na noite em que concordei em namorar Spencer. Eu segurava o quadro na mão, o coração na garganta, todo o meu corpo tremendo. No dia seguinte, liguei para Spencer e disse que acho que deveríamos nos afastar por um tempo, pois minha cabeça não está no lugar certo. Ele explodiu de raiva no telefone, e essa ligação telefônica provou que minha avó estava certa sobre ele. Mas e o quadro que caiu e quebrou? O que poderia ter causado isso, já que não havia corrente de ar no quarto? Mesmo imaginando que fosse de alguma forma um sinal da minha avó, você percebe o quão assustador isso é? Fui com meu Jeep para uma viagem ao Colorado para fazer trilhas fora de estrada na natureza selvagem. Estava explorando várias trilhas nas Red Feather Lakes e encerraria a noite na trilha Dead Man's Road. Era uma trilha um tanto desafiadora, mas a paisagem era incomparável. Levei um saco de dormir e planejei dormir no banco de trás do meu Jeep, com os bancos traseiros dobrados. Estacionei em algum lugar fora da trilha imediata, apenas por precaução, caso outros motoristas noturnos passassem por ali, embora fosse muito improvável. As pessoas podem me chamar de esquisito por curtir off-road sozinho e acampar sozinho, mas sempre gostei de fazer coisas por conta própria. Usei a palavra acampamento porque considero isso como um tipo de acampamento de luxo. Em vez de estar em uma barraca, estou na parte de trás do meu Jeep no meio da floresta. Comi algumas barras de proteína e outros lanches que trouxe como meu pequeno jantar. Depois, arrumei meu saco de dormir na parte de trás. Caso você esteja se perguntando se eu estava fazendo isso no escuro, eu tinha a barra de luz LED do meu Jeep acesa, que basicamente me iluminava toda a área ao redor muito bem. Então, finalmente me enfiei no saco de dormir. E eu estaria mentindo se dissesse que era confortável dormir lá atrás. É o preço a pagar por andar de off-road ao nascer do sol para mim. Eu tinha as janelas todas fechadas para evitar que os insetos entrassem, mas ainda ouvia tudo do lado de fora. E então aconteceu. Ouvi uma voz vinda da floresta, seguida por uma risada curta e alta. No meio da trilha onde eu estava, não havia como alguém estar apenas caminhando por aí, não naquela escuridão total. Olhei para fora das janelas, esperando ver faróis ou lanternas traseiras em algum lugar. Nada. Então ouvi a voz novamente, mais claramente. Não conseguia dizer se era um homem ou uma mulher a princípio. Eu estava tremendo agora, porém. Alguém estava lá fora, isso ficou claro. Embora estivesse ouvindo uma voz, ainda não sabia o que estava sendo dito. E então, deitei lá esperando novamente, com medo. Por um tempo, só ouvi grilos. Depois, muito mais perto agora, ouvi uma voz clara, pertencente a uma mulher ou a um jovem rapaz. Olá, eu te vejo aqui. Agora eu estava prestes a vomitar. Eu queria ir para o banco do motorista e dirigir, mas estava com muito medo de me mexer. Sentia que se ficasse deitada, quem quer que estivesse lá fora não me veria. Eu sei que isso não faz sentido, mas esconder-se e não se mexer era a minha esperança de que isso não estivesse realmente acontecendo. Então, houve um forte impacto no vidro traseiro, e eu pulei e praticamente mergulhei sobre os dois bancos da frente para o banco do motorista. Liguei o carro e dirigi o mais rápido que pude pela trilha, com medo de que estivessem correndo atrás de mim, pois só podia ir tão rápido naquele terreno rochoso. Estava com medo de olhar no retrovisor, mas quando olhei, não vi ninguém através do brilho vermelho das minhas lanternas traseiras. Foi um pesadelo. Estava cansada, mas dirigi o resto da trilha até voltar ao asfalto. Depois, dirigi por milhas até chegar a um motel. Algumas pessoas me perguntaram: e se fosse alguém preso precisando de ajuda? E eu digo: de jeito nenhum. Ninguém está lá fora tão tarde na escuridão total rindo sem uma lanterna tão longe em alguma trilha. E não bateriam no meu vidro traseiro apenas uma vez daquele jeito se não estivessem tentando me assustar. As pessoas são perturbadas. Sempre esteja de olho nas suas costas e esteja atento ao seu entorno.
Houve um breve período em que eu morava sozinho, logo depois de sair da casa dos meus pais e antes de conhecer minha namorada, que depois se mudou para morar comigo. Eu vivia em um pequeno apartamento de um quarto no andar de baixo da casa de outra pessoa. Passei muito tempo sozinho durante esse período, exceto quando estava na escola ou no trabalho, e por isso assistia a muitos filmes. Especificamente gostava de assistir a filmes de terror com bastante frequência. Mesmo sendo um cara de 21 anos na época, ainda ficava um pouco assustado ao tentar dormir depois de ver um filme de terror, especialmente morando sozinho naquele apartamento. Toda vez que isso acontecia, eu olhava ao redor do quarto e em alguns momentos até acendia a lâmpada ao lado da cama para verificar ao redor do quarto. O inquilino do andar de cima não estava em casa naquela noite, pois seu carro não estava na garagem. Então os sons que eu ouvia não poderiam ser passos lá em cima ou algo do tipo. Em certo momento, meus nervos realmente começaram a se aflorar porque eu continuava ouvindo barulhos. E, para ser honesto, não conseguia dizer de onde na casa esses sons estavam vindo. Levantei-me para ir até a porta do quarto e a abri. Do lado de fora do meu quarto havia um corredor muito estreito com uma porta para o banheiro, e no final do corredor se abria para a sala de estar. No final desse corredor, como uma cena de filme que eu havia assistido menos de uma hora antes, havia alguém parado no final do corredor, bem perto da cozinha. A luz da lua vinda de fora, pelas janelas do quarto e da sala de estar, era suficiente para vê-la. Essa mulher estava olhando diretamente para mim. Ela começou a andar para trás, ainda de frente para mim. Eu não me importei, continuei gritando e recuei para o meu quarto antes de bater a porta e trancá-la. Ela não veio correndo e batendo na porta ou algo assim. Em vez disso, ouvi passos correndo pela metade da escada até a saída do meu apartamento, e então a porta bateu. Fiquei congelado de choque por pelo menos 10 minutos, antes de me sentir bem o suficiente para pegar meu telefone e sair do quarto para verificar o apartamento. Não demorou muito. Era um apartamento pequeno com poucos lugares para se esconder. Estava vazio. Corri para trancar a porta, imaginando quem poderia ter sido e como ela entrou. Não chamei a polícia, não sei dizer porquê, mas no dia seguinte liguei para o proprietário e contei a ele sobre o ocorrido. Ele fez uma ligação para o inquilino do andar de cima e o que descobri me chocou. A mulher que invadiu meu apartamento era uma ex-amante do homem que morava no andar de cima, uma pessoa louca por sinal. Após descobrir de alguma forma o endereço dele, ela invadiu a parte errada da casa, ou seja, meu apartamento. O inquilino do andar de cima desceu até a minha porta e se desculpou no dia seguinte, mas nunca consegui muitos detalhes dele ou do proprietário. Ainda me pergunto o que aquela mulher planejava fazer com ele. Eu sou pai de 2 filhos, com 15 e 10 anos. Minha esposa estava fora de casa no momento em que isso aconteceu. Eu estava no meu quarto tirando uma soneca no meio do dia. Meu filho mais velho está sempre entrando e saindo o dia todo com seus amigos. Então, quando ouvi a porta da frente constantemente se abrindo e fechando, não me preocupei. Mas, eventualmente, quando ouvi a porta de tempestade bater pela 4ª vez, comecei a ficar irritado e assobiei para ele se acalmar. Comecei a ouvir outros barulhos altos do outro lado do corredor, na direção do quarto do meu filho mais novo, Keith. Eu imaginei que ele estava brincando com seus brinquedos de luta ou algo assim. No entanto, mesmo com a minha porta fechada, o barulho estava ficando insuportável. Era como um som constante de batidas. O que Keith poderia estar fazendo? Quando fui para o quarto dele, o barulho ficou mais claro e havia esse som literal de batidas na parede. Entrei no quarto. A porta já estava aberta. Chamei o nome de Keith com raiva, mas não vi meu filho. Vi um homem adulto de frente para a parede, batendo a cabeça contra ela. Havia sangue na parede devido a seus constantes golpes. O homem me lançou um olhar lateral sem virar toda a cabeça. Consegui derrubar o homem no chão, e foi quando Keith emergiu debaixo das cobertas, onde estava se escondendo. O homem não resistiu. Ele começou a gritar palavras desconexas, provando sua sanidade prejudicada. Eu disse a Keith para pegar o telefone da casa enquanto segurava o homem no chão. Depois de ligar para a polícia, fiquei na mesma posição por pelo menos 5 minutos antes de eles chegarem. O homem continuava sorrindo, rindo e dizendo coisas sem sentido o tempo todo. O homem estava doente,
ou sob o efeito de drogas sérias, ou ambos. Não apresentei queixa, e tenho certeza de que ele foi levado para algum lugar para obter a ajuda que claramente precisava e para tirá-lo das ruas. Eu tive muitos terrores noturnos na minha vida e lutei contra vários distúrbios do sono. Na verdade, eu nem consigo contar quantas vezes experimentei paralisia do sono. É algo verdadeiramente perturbador. Também já acordei vendo aranhas e outros insetos gigantes na minha cama inúmeras vezes, só para eles desaparecerem à medida que eu começava a voltar à realidade. Mas as alucinações são sempre tão reais e vívidas que eu sempre me pego pulando da cama, gritando e jogando travesseiros nos insetos inexistentes. E nem me fale nos pesadelos constantes que eu tenho. Houve uma semana estressante na escola em que estava atolado de trabalhos de casa em todas as minhas aulas. E eu estava, admitidamente, mental e fisicamente exausto. Com metade das minhas tarefas vencendo no dia seguinte, que era sexta-feira, eu estava acordado até tarde demais para uma noite escolar. Deviam ser umas 3 da manhã, e eu teria que acordar em 3 horas. Quando finalmente terminei todas as minhas tarefas, literalmente desabei na cama e apaguei mais rápido do que consigo lembrar. E naquela noite, eu estava tendo um pesadelo novamente. A melhor maneira de descrever esse sonho bizarro é que, por algum motivo, eu estava em um prédio linear que estava tentando escapar, e em cada sala que eu passava, encontrava doces, como se fosse uma atração de Halloween ou algo assim. Mas no sonho, eu estava fugindo de algo. E esse algo do qual eu estava fugindo continuava rindo. Era um riso infantil e parecia vir de todos os lugares. O que me fez acordar foi quando cheguei àquilo que presumi ser a última porta do prédio. E o riso estava mais alto agora. Quando abri a porta, acordei na minha cama. Eu não conseguia me mexer. Estava acontecendo de novo. Então houve um riso do meio do quarto. Movimentei os olhos para focar no meio do quarto. Havia 4 pessoas em pé no centro do quarto. Era como uma família, um homem e uma mulher altos, e depois um menino e uma menina pequenos. Todos estavam de mãos dadas e riam, olhando para mim com sorrisos gigantes em seus rostos, sorrisos impossivelmente largos. E à medida que eu sentia essa pressão apertada no peito, o que é comum na paralisia do sono, comecei a sentir que estavam ficando maiores ou simplesmente se aproximando, como se todos estivessem flutuando em minha direção. Quando meu corpo finalmente permitiu, joguei os lençóis para fora de mim, arremessei meus travesseiros no meio do quarto e gritei. Mas os travesseiros não atingiram nada, pois as 4 figuras tinham sumido e a risada horrível tinha parado. Nunca tinha experimentado uma alucinação assim, e eu já tive paralisia do sono muitas vezes. Tive que ver meu médico no dia seguinte, que me receitou novos medicamentos. Desde então, ainda tive meus sustos com terrores noturnos, mas nada nem perto disso.